Boa tarde a você que está escutando este conto de terror. Anteriormente você escutou sobre viagem astral. Até neste ponto a médium, ou seja, a Virgínia, estava falando com os espíritos desencarnados do padre e do bispo. Após ela se deparou com espíritos malignos. Vamos ver agora o desfecho desta história. Enquanto isso, a médium pergunta para a entidade: o que representa esses espíritos malignos? A entidade respondeu: são espíritos obsessores. A médium contra-argumenta: posso ajudá-los também? A entidade disse: não. Mas por que não? Perguntou a médium. Enquanto estavam na terra, faziam coisas tenebrosas, matavam por qualquer coisa, odiavam as pessoas e viviam uma vida desregrada pautada na sua força, sem olhar para Deus. Achando que poderia se atenuar o vitupério da maldade e incerteza macabra dos desejos carnais. Portanto, o problema mais interessante que devemos entender é que eles tiveram oportunidade, mas estão tão desfigurados, que parece que o perdão e a oportunidade para eles está perdida. Por mais que eles venham reencarnar-se, vai acontecer algo estúpido novamente com consentimento decisivo de todos que estão aqui aprisionados. A médium disse para a entidade: meramente eu não penso assim. Ela resolveu entrar lá dentro onde estavam os espíritos malignos e disse para eles: penso que o meu bom Deus não vai ser tão severo, ele dará para vocês aquilo que podemos entender, como sendo verdadeiro. Ele é amoroso, benigno, vocês podem acreditar nisso. Daqui a pouco a médium sentiu, ela voltando para o seu corpo novamente. Neste instante aconteceu algo esplêndido. Ela estava deitada em sua cama, ela ouviu o seu despertador fazendo barulho, seus pais chamando para ela ir na missa, porque era de manhã. A médium pensou em contar para seu pai sobre essas experiências espirituais que ela estava presenciando. Como seu pai era muito devoto a Deus e aos costumes e tradições da Igreja Católica, provavelmente seria disciplinada com conselhos, para não seguir esse caminho, que até aquela altura, poderia ir contra os dogmas da Igreja. É bem pensável, que primeiro a médium deveria basicamente não se ansiar demais para contar logo. Quando ela estava indo juntamente com seus pais na missa, algo muito interessante aconteceu, que foi espetacular. Ela teve uma visão, e nesta imagem que parecia real, o padre estava sendo engolido por leões. Na visão se podia perceber o que estava abruptamente acontecendo, talvez algo muito violento. Havia um grito tenebroso do padre da paróquia, na qual era estritamente desesperador, que apontava para uma morte súbita. Depois da missa, ela contou para o padre, que disse: calma menina, não nada demais, apenas um sonho que você teve. Esses leões devem ser frutos da sua imaginação. Não devemos se remeter ao instante deste fruto da imaginação e irregular. Virgínia olha para ele. Estou muito bem, Deus cuida de mim. Não demorou muito para suas casas, toda a igreja recebeu a notícia e ficaram surpresos. Entenderam extremamente que o padre tinha sido assassinado por alguma coisa, que eles não estavam entendendo muito bem, parecia algo muito estranho. A casa do padre sempre estava muito bem fechada e ele morava numa região muito calma. A perícia forense esteve nas pistas do autor do crime. Na banheira do padre havia muito sangue, ele pelo jeito já estava há horas ali. Na sua boca saía uma espécie de gosma vermelha e pus. O padre estava todo marcado e um sinal bem no peito de uma cruz invertida. Pelas conversas dos peritos, provavelmente o padre foi morto por um assassino adorador de Satanás. Havia 2 suspeitos que poderiam estar envolvidos no crime, eles tinham não muito longe dali fundado uma igreja de Satanás. Diz os relatos que eles sacrificam pessoas humanas. O símbolo desta igreja era uma cruz invertida. Alfonso, o líder desta denominação, foi interrogado. Mas daqui a pouco, o interrogador desmaiou. Provavelmente Satã deveria estar ali presente para proteger seus servos dos ataques humanos que na qual estavam suspeitando que fosse eles, os satanistas desta ordem. A médium foi junto com seus pais no velório do padre. Lá ela colocou a mão sobre o morto,
Naquele momento ela começou a ter uma premonição. Ela via o padre caminhando por dentro de sua casa muito alegre cantando um louvor a Deus, fritando um peixinho. E uns homens encapuzados entrando pela janela e se escondendo para não serem vistos. Antes de dormir o padre tinha um costume de tomar banho na banheira. Na visão, a médium via o padre na banheira cantando e se espumando. Quando do nada, um tiro atinge o padre, que morre na hora. Os homens encapuzados estavam com uma cruz invertida, parecia que tinha sido colocada na brasa. Marcaram o padre com tanta raiva. Ela viu a cara dos criminosos. Naquele instante ela caiu desmaiada e disse: "Eu sei quem matou o padre." E adormeceu. Parecia que era a última premonição. Ela foi levada para sua casa. Enquanto isso, os peritos foram informados sobre esse relato. Após, a ambulância foi acionada. Depois de alguns dias, os policiais foram até a residência e perguntam para o pai. A sua filha previu algo. O pai de Virgínia queria tapar a conversa. Quando a menina aparece e diz: "Me leva até aos suspeitos que irei dizer quem foi os assassinos." A médium foi levada. Enquanto isso, puseram a médium para ver os indivíduos, e observaram que ela estava dentro olhando bem para o rosto de cada um e ela apontou os últimos dois. Um dos peritos disse: "Sabia que era estes criminosos." Os policiais perceberam que ela tinha o dom de premonição. Obrigado por chegar até aqui, deixe um like, ative as notificações, comente e se inscreva, e até logo.